Olá, pessoal! Esta semana vamos tratar da nomenclatura dos compostos orgânicos, em especial dos hidrocarbonetos. Vamos conhecer e aplicar as regras de nomenclatura para os alcanos. A classificação dos hidrocarbonetos nos ajuda a tratar da nomenclatura destes compostos orgânicos. Nós vamos começar pelos alcanos, que são hidrocarbonetos de cadeia saturada, ou seja, só apresentam ligações simples entre os carbonos da cadeia principal. A nomenclatura dos compostos orgânicos é formada por três partes: pelo prefixo, pelo infixo e pelo sufixo. O prefixo indica a quantidade de átomos de carbono existentes na cadeia principal. Para um átomo de carbono, o prefixo é met. Para 2 átomos de carbono, prefixo et. Para 3 átomos de carbono, prefixo prop. Para 4 átomos de carbono, but. A partir de 5 átomos de carbono, os prefixos utilizados são aqueles também usados pela matemática: pent, ex, hept e assim por diante. O infixo mostra o tipo de ligação existente entre os carbonos presentes na cadeia principal. An para somente ligações simples. Quando há a presença de uma ligação dupla, infixo em. Ligação tripla, infixo in. Sufixo representa a função do composto orgânico. Como trataremos de hidrocarbonetos, todos os hidrocarbonetos terminam com O. Vamos começar pelos alcanos de cadeia aberta e normal, ou seja, que não possuem ramificações. O primeiro exemplo é o CH4, que tem um átomo de carbono. Então, o prefixo met. Só tem ligações simples, an. Como é um hidrocarboneto, O no final. Este é o metano. Segundo exemplo, nós temos 2 carbonos. Prefixo para 2 carbonos, et. Entre os carbonos, há uma ligação simples, an. Como é um hidrocarboneto, O no final. Este composto é o etano. Próximo exemplo, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Prefixo ex. Entre os carbonos, só ligações simples, an, e é um hidrocarboneto, O no final, hexano. No exemplo seguinte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Prefixo dec, entre os carbonos, só ligação simples, an, O no final, porque é um hidrocarboneto. A nomenclatura descreve o arranjo tridimensional do composto orgânico. Se eu tenho uma cadeia fechada, isto precisa aparecer no nome. Para o primeiro exemplo, nós temos um ciclo formado por 3 carbonos. 2, 3. Então, este é o ciclo prop, porque são 3 carbonos. Entre os carbonos, somente ligação simples, an, e é um hidrocarboneto, por isso terminação O. Este é o ciclo propano. No exemplo seguinte, nós temos um ciclo novamente com 5 carbonos. Então, este composto é o ciclopentano. Mas nós temos alcanos de cadeia aberta e ramificada. A primeira coisa que precisamos fazer é identificar a cadeia principal, que é a maior sequência de carbonos encadeados. Então, neste primeiro exemplo, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Se eu tomar outro caminho, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, igual 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta é a maior sequência de carbonos, então esta é a minha cadeia principal. Então, eu vou numerá-la: 2, 3, 4, 5, 6, 7. E temos ligado ao carbono 4 um grupo substituinte ou uma ramificação. Nós reconhecemos também uma ramificação pela presença de um carbono terciário, como é o caso desse carbono 4. Um carbono terciário é aquele carbono que está ligado a 3 outros carbonos. No segundo exemplo, a nossa cadeia principal é esta sequência: 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Nós temos uma ramificação no carbono 5 com este grupo e um outro grupo, uma outra ramificação no carbono 2. Quando nós observamos o carbono 5, percebemos que ele também é um carbono terciário e o carbono 2 também é um carbono terciário. No próximo exemplo, nós vamos identificar também a cadeia principal. Então, a maior sequência tem 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Tenho como grupos substituintes 3 grupos e os 3 são iguais. Eu tenho 2 grupos substituintes no carbono 3 e um grupo substituinte ou ramificação no carbono 4. Sabendo que nomenclatura é uma descrição da estrutura tridimensional do composto, nós precisamos descrever para estes compostos quais são, quantas são e onde estão localizadas na cadeia principal as ramificações ou grupos substituintes. Os grupos substituintes mais comuns eu apresento aqui para vocês. As ramificações, elas têm uma terminação sempre -il. Então, notem, todas vão terminar com -il, indicando que são grupos substituintes. O metil é um grupo substituinte que tem um carbono. Esse traço aqui é o traço que indica que este grupo CH3 está ligado à cadeia principal. Este segundo grupo é o etil, porque ele tem 2 carbonos. Et, já que é uma ramificação, termina com -il, etil. Para um grupo com 3 carbonos, nós temos 2 possibilidades desse grupo substituinte estar ligado à cadeia principal, ou pela extremidade ou pelo carbono do meio. Se for pela extremidade, ele se chamará propil. No segundo exemplo, ele está ligado pelo carbono do meio, que é um carbono secundário. Por isso, este arranjo se chama sec-propil. No caso de um grupo substituinte com 4 carbonos, nós temos 4 possibilidades de ligação deste grupo substituinte na cadeia principal. A primeira, quando o carbono da extremidade está ligado à cadeia principal. Ele se chama butil. Se este grupo formado por 4 carbonos estiver ligado pelo carbono secundário, o grupo substituinte é nomeado sec-butil. Se o arranjo dos 4 carbonos for este arranjo onde apresenta um carbono terciário, este grupo se chama terc-butil ou T-butil. Se o arranjo dos 4 carbonos for este onde é um carbono primário, mas que tem um novo arranjo para estes 4 carbonos, este é o isobutil. Vinil ou etenil é um substituinte que apresenta uma dupla ligação. Fenil é o anel benzênico ligado diretamente à cadeia principal. E o benzil é um anel benzênico ligado a um carbono e é este carbono que estará ligado à cadeia principal. Estes são os grupos substituintes mais comuns que aparecem nos compostos orgânicos. Esta tabelinha, estes exemplos, eles devem ser consultados sempre que houver necessidade. Então, vamos nomear os nossos compostos. Nós temos aqui a cadeia principal, a gente já tinha determinado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Nós temos o grupo substituinte aqui, etil. Este grupo substituinte está localizado no carbono 4 da cadeia principal. Então, a nomenclatura, nós vamos começar dizendo aonde está esta ramificação. Então, 4, hífen etil. Como o etil termina com L e a cadeia principal começa com a letra H, nós precisamos usar o hífen. A cadeia principal tem 7 carbonos, então, hept. Entre os carbonos, somente ligações simples.
AN e é um hidrocarboneto O no final. Então, este é o 4-etilheptano. O próximo exemplo, nós também já tínhamos determinado a cadeia principal, que tem 9 carbonos, e temos 2 substituintes. Um substituinte no carbono 5, como é o anel benzênico ligado diretamente à cadeia principal, este é o fenil. O outro substituinte está ligado ao carbono 2, o metil. Nós precisamos colocar a localização desses 2 substituintes e, para isso, nós vamos seguir a ordem alfabética. Então, fenil vai ser apresentado na nomenclatura antes do metil. O fenil está localizado no carbono 5, então eu começo por ele. 5-fenil, 2-metil. A minha cadeia principal tem 9 carbonos. Entre a última ramificação e o nome da cadeia principal, não vai haver hífen nem espaço. Então, vai ser none, são 9 carbonos. Entre os carbonos, só existe ligação simples entre os carbonos da cadeia principal. E O no final, porque é um hidrocarboneto. Então, o nome fica 5-fenil, 2-metilnonano. Uma coisa que é muito importante, eu comecei a numeração da cadeia principal por esta extremidade, porque é a extremidade aonde eu tenho mais próxima a ela uma ramificação. Então, eu não poderia começar pela extremidade oposta. No próximo exemplo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Esta é a maior sequência. Eu vou começar pela extremidade da esquerda, porque a distância 1, 2, 3, eu tenho 2 substituintes, e pela extremidade da direita, eu até teria um substituinte na mesma distância, 1, 2, 3. No entanto, aonde eu tenho mais substituintes é neste carbono aqui. Então, a minha numeração vai começar pela extremidade, 1, 2, 3, aonde eu tenho maior número de ramificações, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos como grupos substituintes, no carbono 3 nós temos 2 grupos e no carbono 4 nós temos um grupo. Todos os substituintes são iguais, são grupos metil. Então, nós precisamos escrever no nome do composto a localização e a quantidade desses grupos metil na cadeia principal. Eu tenho 2 grupos metil no carbono 3 e um grupo metil no carbono 4. Então, eu vou escrever isso. 3, 3, 4. Então, significa que eu tenho um grupo metil ligado ao carbono 3, outro grupo metil ligado ao carbono 3 e um grupo metil ligado ao carbono 4. Já que são 3, eu vou usar trimetil. Agora vem o nome da cadeia principal. Como a cadeia principal tem 6 carbonos e o prefixo é X, começa com H, então eu vou usar o hífen para separar o nome da ramificação da cadeia principal. Então, aqui a cadeia principal, X, são 6 carbonos. AN são ligações simples entre os carbonos da cadeia principal e já que é um hidrocarboneto, terminação O. Nome do composto, 3,3,4 trimetilhexano. Se eu quisesse olhar o nome para construir o composto, eu sempre começo pelo final, pela cadeia principal. Eu olho a cadeia principal e depois vou colocando as ramificações. E para os alcanos de cadeia fechada e ramificada, vamos seguir a mesma regra. Para o primeiro exemplo, nós temos uma única ramificação, é o metil, que está localizado no carbono 1. Por quê? Porque é o único carbono com substituinte. A numeração desse grupo, ela pode ou não estar presente, não tem problema, porque só tem um grupo substituinte. Então, em qualquer lugar que eu coloque na minha cadeia que é cíclica, não vai fazer diferença porque ele sempre vai ser o número 1. Então, a minha ramificação é o grupo metil e a minha cadeia principal é um ciclo, 4 carbonos.
Então, esse é o metilciclobutano. Para o próximo exemplo, nós temos um ciclo com 5 carbonos, que é a cadeia principal, e uma ramificação, 3 carbonos, é propil. Mas o propil tem duas possibilidades de estar ligado à cadeia principal, pelo carbono da extremidade ou pelo carbono do meio, que é um carbono secundário. Então, o nome deste grupo é o sec-propil, o nome deste arranjo para o propil. O nome deste composto será sec-propil ciclopentano. Próximo exemplo. Nós temos, nesse exemplo, eu já deixei até numerado, duas ramificações, e são dois grupos distintos. Aqui no carbono 3 é o grupo metil. No carbono 1, nós temos uma ramificação com 2 carbonos. Então, é a ramificação etil. A numeração dos carbonos da cadeia principal cíclica, ela estará em função da ordem alfabética dos grupos substituintes. Nesse caso, o etil vem na frente do metil. Então, o carbono que está ligado ao grupo etil é o carbono 1. Notem que a distância entre os grupos substituintes, nesse caso, 1, 2, 3. Se nós adotássemos um sentido horário para a numeração, ficaria assim, 1, 2, 3, 4. Então, a distância do primeiro para o segundo substituinte seria maior. Isso não é interessante. Quando nós temos alcanos de cadeia fechada, a numeração entre os substituintes deve apresentar a menor distância entre estas ramificações. Assim, o nome deste composto ficará 1-etil, 3-metil. Não há hífen nem espaço entre a última ramificação e o nome da cadeia principal, por isso ciclopentano. Alguns livros um pouco mais antigos, vocês vão encontrar ainda hífen entre os grupos substituintes e o nome da cadeia principal. Então, são algumas regras que elas vão se renovando ao longo dos anos. Então, não estranhem. Então, para a nomenclatura de hidrocarbonetos, considera-se a cadeia carbônica principal a maior sequência de carbonos encadeados. Em caso de duas ou mais possibilidades, dá-se a preferência à cadeia com maior número de ramificações. A numeração da cadeia deve ser feita de tal forma que as ramificações recebam os menores números possíveis. Os nomes das ramificações precedem o nome da cadeia principal e devem ser listados em ordem alfabética. Mas cuidado, precisamos ignorar os prefixos di, tri, tetra, assim como os prefixos sec e terc. Isso não se aplica para iso e ciclo. O nome da última ramificação deve estar ligado ao da cadeia principal, sem a utilização de hífen ou espaço entre eles, exceção quando a cadeia principal se inicia com H. Para ramificações repetidas, devem ser utilizados os quantificadores di, tri, tetra. Para as ramificações diferentes, em hidrocarbonetos cíclicos, o carbono 1 do ciclo deve ser aquele com o grupo substituinte que vem primeiro na ordem alfabética. E a ordem da numeração deve obedecer o menor distanciamento entre as ramificações. Agora é com você. A partir das estruturas bastão que representam os diferentes compostos orgânicos, escreva seus respectivos nomes. Na segunda tarefa, a partir dos nomes que são propostos, represente as estruturas bastão de cada um desses compostos orgânicos. E dessa vez o gabarito também está disponível em vídeo. Vimos até aqui a aplicação das regras de nomenclatura para os hidrocarbonetos do tipo alcanos. Gente, muito obrigada e até a próxima. Tchauzinho!